Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 20 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 23 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas em linguagem figurativa, mas vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Você que está ouvindo essa pregação pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que ouve todos os dias, muito obrigado. Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite que você está vendo essa pregação. Se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário na pregação de hoje. E principalmente, compartilhe essa mensagem sobre o poder da oração, porque muitas pessoas hoje têm necessidade de ouvir essa palavra. Eu conto com cada um de vocês em nome de Jesus. O Papa Francisco, numa de suas homilias, ele disse assim: Jesus reza por nós diante do Pai. Jesus, em sua ressurreição, ele tinha um belo corpo. As chagas do flagelo, dos espinhos, desapareceram todas elas. Os hematomas dos golpes desapareceram. Mas ele sempre quis ter as chagas. E as chagas são precisamente a sua oração de intercessão ao Pai. Eu gostaria de repetir o que o Papa Francisco disse. Jesus, na sua ressurreição, tinha um belo corpo. As chagas do flagelo, dos espinhos, desapareceram todas elas. Os hematomas dos golpes desapareceram. Mas ele, Jesus, sempre quis ter as chagas. As chagas são precisamente a oração de intercessão de Jesus ao Pai por cada um de nós. As chagas de Jesus são a oração de intercessão que Jesus faz ao Pai por cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, que maravilha! E o Evangelho de hoje vai falar sobre isso. Sobre a oração que nós fazemos ao Pai em nome de Jesus. E nós precisamos refletir muito e colocar isso no nosso coração, meditar mesmo, porque muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Como está sendo a nossa oração? Porque veja bem, Jesus ele fala para os discípulos: eu digo a vocês, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vai dar. E por que Jesus afirmava isso para os discípulos? O próprio Jesus responde no versículo 27. Vocês me amaram. Vocês acreditaram que eu vim da parte de Deus. É por isso que vocês podem pedir ao Pai em meu nome. Porque os discípulos, eles amaram o Senhor e acreditaram no Senhor. Jesus falava e dava essa bênção para os discípulos
Não era por acaso. Então, quando nós tomamos essa palavra, e nós gostamos dessa palavra, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vai dar. E aí nós refletimos então sobre isso. O que os discípulos pediam? Como os discípulos usaram esse poder e essa autoridade que Jesus deu para eles? A Bíblia, a partir dos Atos dos Apóstolos, vai nos narrar vários e vários momentos. Por exemplo, Pedro e João, quando disseram para aquele paralítico: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Os apóstolos, Paulo, tantos momentos que eles usaram o poder do nome de Jesus para que os milagres acontecessem, para que as vidas pudessem ser transformadas. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos meditar sobre a maneira, sobre o modelo de oração que nós temos feito. E precisamos meditar principalmente como está o nosso relacionamento com Deus. Porque quantas vezes as pessoas querem os milagres e os favores de Deus, mas não querem servir a esse Deus dos milagres. Não querem deixar suas vidas serem conduzidas por esse Deus dos milagres. E é sobre isso que nós temos que meditar. Porque Jesus está à direita do Pai. E como disse o Papa Francisco, as suas chagas são a oração de intercessão por cada um de nós. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus estava ensinando os discípulos antes da sua partida que eles poderiam e que eles deveriam pedir ao Pai em nome de Jesus, nessa graça da Santíssima Trindade. E assim como naquele tempo, Jesus continua nos ensinando a pedir ao Pai em nome dele. Mas Jesus também continua nos ensinando que nós devemos estar na sua presença. E como os discípulos abriram mão de tudo para servir o Senhor, nós também temos que ter essa coragem de colocar Jesus como o primeiro lugar na nossa vida. Há poder no nome de Jesus. E Jesus falava isso com os discípulos: peçam, vocês ainda não pediram, mas peçam ao Pai em meu nome, que vai acontecer. Vocês terão a resposta, vocês serão atendidos. Então nós devemos criar na nossa vida, no dia a dia, esse hábito da oração, de pedir ao Pai em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor. Mas devemos também lembrar que os discípulos, eles tomaram a decisão de colocar Jesus como primeiro lugar na sua vida. A certeza que eu tenho, meu irmão e minha irmã, é que há poder no nome de Jesus. Há poder, há autoridade diante do nome de Jesus. Todo joelho se dobra. Não há nada que resista ao poder do nome de Jesus. E Jesus nos dá essa garantia, que quando nós pedimos ao Pai em seu nome, a bênção vai chegar. Então nós não podemos duvidar, nós não podemos viver murmurando. O Pai espera a nossa oração, Ele quer nos atender. Isso é uma verdade. Então hoje eu te convido, faça essa experiência. Olha para a sua vida e peça ao Pai em nome de Jesus. O Senhor pode todas as coisas. E no momento certo, Ele vai agir. Ele é Senhor de tudo. E como nós falamos no início, Pedro e João, eles viveram isso. Quando eles estavam ali na porta do templo, eles lembraram dessa palavra de Jesus. E disseram com toda a autoridade: levanta-te e anda. Quando nós usamos o poder do nome de Jesus, nós estamos usando aquilo que o Senhor nos deu, essa autoridade.
O Senhor nos deu essa missão para que o nome dele possa ser glorificado, para que o nome dele possa ser exaltado. Uma grande verdade dessa palavra é que o poder e a autoridade que estão no nome de Jesus são o poder e a autoridade do próprio Deus. Porque Jesus declarou no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18: todo poder me foi dado no céu e na terra. No livro de Filipenses, no capítulo 2, vai dizer: Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre, se curve, se proste todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele recebeu todo o poder. Então, quando nós, pela fé, usamos o nome de Jesus, nós temos que saber que a graça vai acontecer. Quando usamos o nome de Jesus, nós temos acesso ao coração do Pai. E nada pode impedir. E diante do nome de Jesus, nós temos que acreditar que todo mal se curva e se prostra. Quando nós falamos em nome de Jesus, nós falamos com a autoridade que o próprio Senhor nos confiou, que o próprio Senhor nos deu. E aí então, nós precisamos meditar e refletir. O que está acontecendo então com a minha oração? Eu sou um discípulo de Jesus? Eu tenho honrado a minha fé, o meu batismo? Eu tenho procurado viver na presença de Deus? Eu tenho procurado todos os dias fazer a vontade do Pai? Eu tenho procurado ser fiel ao Senhor? Porque da parte do Senhor, Ele não mudou, meus irmãos. Jesus é o mesmo. E essa palavra de ordem que Ele deu para os discípulos e de autoridade, Ele dá também para todos nós hoje, quando somos discípulos do Senhor. Os discípulos aprenderam a pedir. Eles aprenderam a usar a autoridade no nome de Jesus. E nós precisamos também fazer esse treinamento espiritual todos os dias e meditar sobre o que nós temos pedido, sobre como nós temos pedido. Porque é assim que nós vamos tendo nosso relacionamento com Deus. É assim que nós vamos nos aprofundando na intimidade com o Senhor. E a oração, ela não pode ter dúvida. Muitas vezes nós temos medo de pedir ao Senhor e não ser atendido. Mas nós devemos ter a coragem, a ousadia espiritual para declarar o poder do nome de Jesus sobre todas as situações da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, da paróquia que nós habitamos e participamos, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. Todo poder e autoridade está no nome de Jesus. E quando Jesus fala isso com os discípulos, Jesus está tornando os discípulos, preste atenção nisso, Jesus está tornando os discípulos como procuradores dele. Os discípulos receberam de Jesus essa procuração. Vocês podem e devem usar o poder do meu nome. E essa procuração, meu irmão e minha irmã, está disponível para todos nós que cremos e confiamos no Senhor. E é por isso que o nosso relacionamento com Deus tem que aprofundar cada dia mais. Primeiro, olha como que os discípulos estavam na caminhada com Jesus. Os discípulos não tinham outros interesses. Os discípulos estavam ali de corpo e alma e viveram tudo que viveram, chegando até fugir quando Jesus foi preso. Mas eles regressaram humildemente e voltaram e foram batizados no Espírito Santo. É assim que nós devemos caminhar. Pedir, clamar e estar dispostos a caminhar com o Senhor. Estarmos dispostos
a viver a nossa vida na presença de Deus. E saber que a nossa oração deve ser uma oração de filhos que amam a Deus. Nós não temos que convencer o Senhor para nos dar alguma coisa, mas nós podemos pedi-lo e saber com a certeza absoluta que Ele, o Senhor, tem sempre o melhor para cada um de nós. Eu tenho muito isso no meu coração. Coisas que eu pedi em nome de Jesus e que ainda não aconteceram. Eu sempre entrego nas mãos do Senhor e faço como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Faça a sua vontade, porque a vontade do Senhor para a nossa vida é uma vontade santa, é uma vontade perfeita. E nós vamos caminhar com essa certeza que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Hoje nós precisamos olhar para o nosso coração e meditar profundamente como está a nossa comunhão com Deus, como está o nosso relacionamento com Deus, como temos nos aproximado do Senhor. E nunca esquecer que na oração não pode haver dúvida nem medo, porque quando nós estamos fazendo a nossa oração, pedindo algo ao Pai em nome de Jesus, nós estamos fazendo porque foi o próprio Senhor que nos deu essa graça. E para finalizar, antes da nossa oração, eu quero convidar você para fazer essa reflexão. Qual o lugar que Deus ocupa na minha vida? Qual o lugar que o Senhor ocupa na minha história? O que Jesus é para mim? Ele é o Senhor da minha vida? Eu quero viver com Ele para sempre? Ou eu tenho buscado o Senhor somente nas horas de necessidade? E que essas reflexões possam nos fazer entender que há poder no nome de Jesus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse dia tão abençoado, eu quero colocar a vida de todos nós na sua presença. Sim, Senhor, eu creio que essa palavra que o Senhor falou para os discípulos, ela se atualiza na nossa vida. Mas deve se atualizar também, Senhor, o sermos discípulos, o acreditarmos, o confiarmos, vivermos na sua presença. Por isso, Senhor, nos ajuda a buscar esse relacionamento com o Senhor, essa intimidade com o Senhor na oração, na comunhão, que não busquemos o Senhor somente por interesse, mas que busquemos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos ama e deseja ficar conosco. Sim, Senhor, que possamos fazer essa experiência de usar o seu poder e a autoridade que o Senhor nos deu. E eu quero te pedir, hoje, nesse momento, para cada pessoa que está ouvindo essa pregação, em nome de Jesus, que esse irmão seja tocado, que essa irmã seja tocada. Em nome de Jesus, que reacenda a chama da fé no coração de cada um. E que pelo poder do nome de Jesus, todo mal caia por terra. Todo plano do inimigo contra cada um de nós seja frustrado. E que em nome de Jesus, os céus se abram e a bênção do Senhor seja derramada abundantemente sobre aqueles que crerem. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.